Já estamos de volta falando sobre lesões no joelho, né? Principalmente as lesões dos ligamentos, que eu acho que hoje está sendo comum. Às vezes um atleta, né? Às vezes uma pessoa comum que simplesmente faz atividade física. Então vamos saber por quê, como é que a gente pode prevenir um pouco, né? Cuidar para que isso não aconteça e no inevitável a gente tem que superar, né, gente? Eu tô aí com a força toda, né? Uma equipe junto, eu acho que a gente tem que se sentir segura. Então o doutor Ricardo Cury é o meu médico, tá? Eu tô super segura. O meu fisioterapeuta tá aqui do meu lado, imagina, me dando maior apoio em todos os sentidos. E não é porque eu sou famosa, não. Eu sei que eles trabalham assim com as pessoas que procuram, né? Eu tenho frequentado a clínica do Carlos e é muito gostoso, porque lá tem todo tipo de lesão, né? Então, assim, vários tipos de pessoas, um é empresário, o outro trabalha não sei aonde e tal, e cada, né? É engraçado que você fica vendo que realmente o nosso corpo é muito sensível, né, Carlos? Sim, com certeza. E as pessoas se machucam às vezes do nada, caiu na cozinha, né? Tem uma pessoa, porque agora que a gente está machucada, a gente vai ouvindo as histórias, né? Caiu na cozinha, imagina, ela deslocou o ombro de uma forma que ela teve que também fazer uma cirurgia e está se recuperando. A outra foi o joelho também, a outra foi o pé, né? Então, assim, são lesõezinhas que realmente acontecem. E hoje, você até é uma grande colaboradora disso, porque cada vez mais as pessoas, independente da sua idade, elas praticam atividade esportiva. É verdade. Então já não é mais aquele estigma como as nossas avós, nossas mães, que eram apenas do lar. Não, hoje as pessoas têm a sua atividade normal de trabalho e praticam uma atividade. E elas têm as mesmas lesões que um atleta de ponta tem. Então, por exemplo, quando se tem, como você falou, tem um entorse de tornozelo, pode ser fazendo uma atividade em casa ou praticando esporte, a lesão é a mesma. Só que essa pessoa também gosta de fazer sua caminhada, gosta de frequentar uma academia. Então ela quer voltar para essa atividade como ela era antes da lesão. E existe um preconceito que diz o seguinte, Carlos, algumas pessoas, né? Hoje eu fui fazer o meu visto ali no lugar, e aí tinha uma pessoa lá, né, que falou assim: mas você faz muito exercício. Eu acho que é porque você exagera. E não é isso, né? Não é esse o problema. Por isso que eu fiz aquela pergunta antes, se ter a musculatura preparada, né, uma pessoa preparada como os atletas, enfim, isso adianta alguma coisa e previne, Carlos? Sim, com certeza. O que a gente mais vê, por exemplo, na clínica, então cada vez mais o fisioterapeuta, o educador físico, ele trabalha como? De forma preventiva. Então hoje você não busca só, por exemplo, como você na sua área, ou eu como na minha área, que elas são interligadas, apenas realização da atividade. Não, como é que você pode fazer com que essa pessoa desfrute o máximo possível da sua atividade, tendo prazer, melhorando a performance, porque acho que todo mundo quer sempre melhorar rendimento, claro, quer ter o objetivo de ganhar, de ficar mais bonito e tal, mas a pessoa tem que se cuidar o quê? Cuidar da saúde, do bem-estar. Então, cada vez mais as pessoas, elas procuram profissionais como nós para poder realizar a prevenção. Então, por exemplo, dentro da prevenção, o que se pode fazer? Você fala assim, pô, mas uma paciente, uma personal, uma pessoa da atividade como a Solange, há um jogador de futebol como o Paulo Henrique Ganso, que tem a musculatura forte, preparada. Por que acontece isso? Porque existem as fatalidades, que são as lesões traumáticas. Sim. Agora, a chance de acontecer com uma pessoa como você... Por exemplo, cair da escada não vai acontecer. Então, eu teria mais proteção. Por quê? Porque você, mesmo você não pensando nisso, o seu cérebro está condicionado a fazer uma atividade. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa com o mesmo peso que você, com o mesmo biotipo de você, com os mesmos padrões físicos, e tropeça numa rua e você faz a mesma coisa, a chance de você ter uma lesão é menor, porque você tem atividade
atividade esportiva o tempo todo. Então o seu cérebro, ele entende como uma proteção, ele se protege melhor. Então como é que você pode proteger isso daí? Mantendo a musculatura sempre saudável, aprendendo principalmente para quem for realizar uma atividade física, que ela aprenda a realizar a técnica. Então, por exemplo, se você vai jogar tênis, se você vai jogar golfe, se você vai jogar vôlei, você tente realizar a atividade física, essa atividade esportiva, o mais tecnicamente perfeita possível. Porque quando você usa toda a técnica, a chance de você sobrecarregar uma estrutura é muito menor. Muito. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. O que se fala muito, por exemplo, o cotovelo de tenista, que é muito comum. Sim. É comum para nós que somos amadores, mas não para o tenista profissional. Claro. Porque o tenista profissional, ele aprende a usar o braço dele, o corpo dele, como preparado, né? Uma ação positiva. A gente, como está aprendendo a técnica, a gente sobrecarrega o cotovelo. É verdade. E a mesma coisa no joelho. Então, se você tem, por exemplo, a musculatura forte, a técnica perfeita, se você na hora tivesse feito o golpe, talvez, como você hoje está na sua cabeça, com uma perfeição diferente, sim, provavelmente você não teria essa lesão. Tantas vezes, nossa, pelo menos 2 vezes por semana, né? Mas durante acontece. A minha vida inteira. Mas numa distração, né, a gente acaba... Então hoje você tem como prevenir. Se você manter teu corpo, a musculatura, a técnica perfeita, a conscientização corporal, e principalmente você tem que estar bem com você. O esporte, ele tem que te trazer prazer. Sim. Se você for praticar qualquer atividade esportiva com um monte de problema, com um monte de coisa na cabeça, de dores, né? Você acaba mudando o seu estresse, foco, né? O estresse. Então isso também é um dos fatores que são preponderantes para poder se ter uma lesão ou não. Esse tipo de lesão no joelho é mais os homens ou as mulheres, ou assim, não tem como essa pergunta é bem interessante, e cada vez mais, você é testemunha disso, na clínica, meninas, mulheres tendo lesão. Por quê? Antes, o esporte, principalmente esses esportes de competição, eram mais voltados para os homens. Mulher geralmente era o que? Jogava um vôlei, fazia uma atividade em academia. Então hoje você vê mulheres praticando futebol, você vê mulheres praticando handball, lutas, as meninas procurando cada vez mais lutas e querendo de igual para igual como o homem. Sim. Então hoje o índice de lesões na mulher, ela é igual ao homem. Lógico, existe uma predisposição em algumas atividades, algumas lesões, da mulher ter mais que um homem. Por quê? Porque a constituição física da mulher, ela é diferente do homem. Então, talvez nesses casos, teria que se fazer uma preparação diferente para essa mulher poder aguentar o mesmo choque que um homem recebe. O corpo é diferente. Né? A estrutura é diferente. E a gente tem até lá no seu consultório, né, uma mocinha tão jovem, que não foi nada praticando esporte, não é isso, é pela predisposição dela mesmo. Isso mesmo. Ela teve uma lesão gravíssima e fez uma luxação de patela. Que é parecida com a lesão que o Ronaldo teve, o Ronaldo Fenômeno, só que o do Ronaldo foi trauma, né? Ela tem uma luxação que é comum nas meninas por ter o quê? Uma constituição estrutural diferente. Então ela tem uma tendência a ter uma predisposição para que essa patela saia. O joelho mais em X? Isso, o joelho mais em X, que a gente chama joelho em valgo, um joelho em X. E como ela tem uma musculatura muito desequilibrada, que é do crescimento, às vezes é de falta de atividade, nunca foi orientada, a chance dessa pessoa ter uma lesão é maior. Então, quer dizer, existem coisas que você pode corrigir, existem de forma conservadora, que é com a musculação, que é com a orientação, que é com a fisioterapia. E existem casos que não tem jeito. Aí tem que se realizar realmente uma intervenção cirúrgica para você corrigir aquele problema, né? Aquele defeitinho de fábrica, né? Para poder voltar a ter uma atividade. Dá uma pena, né? De ver as meninas às vezes tão jovens, né? Mas olha só,
eu quero saber do tratamento, né? Se existe realmente um tratamento que faça com que pré-cirurgia e pós-cirurgia, né? Depois a vida fique normal, como era antes. A gente vê que o Ronaldo, imagina, continuou jogando. E outros atletas que a gente conhece e gosta muito, e quer eles em campo, né? O Ganso, enfim, todos eles voltaram às atividades normais. A gente pode considerar isso? Pode considerar. A medicina, ela evoluiu muito, né? E quando a gente fala em medicina, reabilitação, principalmente voltada para o esporte, ela teve um avanço ainda maior. Porque quando você começa a jogar todas as técnicas, todos os conceitos em cima de um atleta de alta performance, é como se você tivesse um carro de Fórmula 1 ali. Então você joga toda a sua tecnologia para você poder ver se aquilo dá resultado, para depois vir para o nosso automóvel do dia a dia. Então, bacana. Isso daí é a mesma coisa que acontece no nosso dia a dia com os pacientes que praticam de forma lúdica ou apenas como uma atividade física. Você usa os recursos que você usaria num atleta. Nossa, que bacana. Então hoje, por exemplo, como no seu caso, você teve a lesão de 2 ligamentos importantes. Se fosse realizada a cirurgia no momento de dor, de processo inflamatório, talvez o resultado seu seria não tão satisfatório, porque a gente pegaria um joelho muito debilitado, muito, que a gente chama assim, um joelho quente, inflamado. Então se faz uma reabilitação pré-operatória com essas bandas, com outras técnicas de eletroterapia. Essas bandas são muito legais. Para quê? Para dar conforto, para dar estabilidade, para diminuir o edema, para diminuir o inchaço, para que você tenha um joelho novamente o quê? Seco, com a musculatura boa. Aí realiza-se a intervenção cirúrgica. A intervenção cirúrgica vai ser realizada, vai ser planejada para o melhor tipo de intervenção no seu caso. Foi escolhida a melhor intervenção, foi realizado o processo, inicia-se a reabilitação no dia seguinte. Para quê? Para que você não faça com que seu joelho fique tão debilitado assim, para que o processo de reabilitação seja o mais rápido. Por quê? Você, além de praticar atividade esportiva, você tem uma vida social e uma vida profissional. Claro. Então a gente tem que realizar, tem que fazer com que você volte à sua rotina o mais rápido possível. Então hoje, por exemplo, há 16 anos atrás, o paciente ficava 4 semanas com gesso. É mesmo. Hoje o paciente sai praticamente andando do centro cirúrgico, né? E em um mês, socialmente, ele está reintegrado à atividade. Ai, né? Que bacana. Quantos dias no hospital? Então, geralmente, por exemplo, na reconstrução do ligamento, se realiza a intervenção hoje e, dependendo de qual é o estado geral do paciente, ele pode ter alta no dia seguinte ou no máximo 2 dias. A fisioterapia já pode ser realizada lá, né? No próprio leito, e você, assim que tem alta hospitalar, continua fazendo a fisioterapia na clínica. E hoje, uma coisa que é bacana deixar claro, que as pessoas que não conhecem podem falar assim, mas esse tipo de tratamento ele é só voltado para o atleta. Não. Hoje, os recursos que a gente tem nas clínicas, elas são iguais dos atletas. Então hoje qualquer pessoa consegue realizar o mesmo tratamento, a mesma intervenção cirúrgica que qualquer atleta e ter o mesmo resultado. Nossa, que legal. Então, é gostoso saber isso, né? Que as pessoas têm essa, às vezes, até um pensamento, né, diferente, achando que vocês estão, né, vocês, os médicos, estão dando toda essa atenção, esse atendimento só porque somos, né, famosos. E não, ou famosos, ou então pessoas que trabalham com o corpo, que usam o corpo, atletas e tudo mais. No meu caso, né, eu tenho a minha aula show e sou uma defensora da atividade física, mas não, qualquer pessoa, né, é tratada da mesma forma, a cirurgia é do mesmo jeito, a recuperação é do mesmo
mesmo jeito. E é muito bacana essa história. Porque quando eu lesionei, há 2 semanas atrás, ou talvez, 2 semanas exatamente, ontem fez 2 semanas, há 15 dias atrás, né? O meu joelho, é engraçado esse passo a passo, né? Ai, parece que nunca vai deixar de doer, nunca vai deixar de estar inchado. E ele, com a fisioterapia e todos os tratamentos, então minha musculatura tá ali, né? Eu tô fazendo com vocês lá, Carlos, né? Especialmente com você. E eu tô sentindo a minha musculatura lá. Ai, que delícia, minha panturrilha tá lá, meu quadríceps tá lá. Então é gostoso isso, né? A gente vê um trabalho pré-operatório e o resultado. Sim. E o resultado, ele é realmente visto mesmo. Por exemplo, você vê hoje você andando, você aqui com um vestido, ninguém fala que você tem uma lesão grave dessa. É o que a gente busca, fazer com que você vá para a cirurgia não querendo fazer a cirurgia. Mas eu já não tô querendo. Eu já tô nessa fase. Porque o seu joelho, ele tem que estar bem, né? Ele tem que estar o quê? Bem, para você poder realizar um processo bacana e tudo ser bem administrado para que você tenha sucesso. E hoje, por exemplo, você realiza uma atividade dessa, com 3 meses você já voltou à sua academia, já está fazendo a sua corrida, com 5, 6 meses você já está fazendo tudo que você fazia normalmente. Eu trouxe até alguns pequenos exemplos do que a gente pode fazer no pós-operatório, para o pessoal poder entender. Então, por exemplo, isso no próprio leito ou na clínica, essa é uma máquina que ajuda a diminuir o edema e ajuda a movimentar o joelho, que é uma CPM, é uma movimentação passiva contínua. Então hoje você tem um recurso para não deixar esse joelho ficar aquele joelho rígido como antigamente, para que o joelho fique soltinho. Antes era na mão, né? Era na mão. Então hoje vai dentro do limite do paciente, do que é na tolerância dele, então ele sente confiança e ele vai ganhando movimento a cada dia. Olha que bacana. É um passo a passo. Essas são as eletroestimulações, porque quando você tem uma lesão dessa, a tua musculatura entende como uma defesa, então ela enfraquece, você perde a tonicidade do músculo. Então a eletroestimulação vai ajudar você a recuperar teu cérebro e entender, porque nossa musculatura é formada como pequenas terminações, como se fosse uma energia de luz. A gente precisa dar um estímulo para que ela volte a acordar, né? Aí a gente já está nessa fase fazendo um trabalho com água, então ele, ao mesmo tempo que ele está reabilitando, ele já está fazendo um trabalho específico para a atividade física dele. No caso, é um jogador de futebol, então ele está trabalhando condicionamento físico, fortalecimento muscular, mobilidade e retornando o mais precocemente à atividade. Então hoje o trabalho com piscina, ele é muito importante, porque você não tem a sobrecarga e você reabilita esse joelho, né, com uma força menor do que a ação da gravidade exerceria, né? Ai, que legal. Aí você já vai voltando normalmente com 3 meses, fazendo todo o trabalho de musculação, de cadeira extensora, flexora, quer dizer, retornando toda aquela musculatura que você tinha antes. E no final, a gente faz o quê? É uma lapidação. Então, dependendo de cada atividade física que o paciente execute, você monta exercícios, circuitos específicos. Para quê? Para poder saber se ele está realmente apto a voltar a exercer. Então hoje em dia ninguém larga ele a Deus dará. Não, você vai ter todo um acompanhamento do médico, do fisioterapeuta, do preparador físico, para poder ter a segurança de falar, eu posso e eu estou em condição de realizar novamente a minha atividade com a mesma capacidade que eu tinha antes da lesão. A mesma capacidade, força, né? Intensidade antes da lesão. Muito legal. Olha, eu queria agradecer demais, Carlos, a sua presença, elogiar, né, a sua clínica de reabilitação, porque é linda, gente, tem tudo que você precisa lá dentro. Eu acho que se você não conhece, tem um site que eu quero deixar aqui, forgasmonteiro.com.br. Lá tem tudo, né? Tem todas as explicações. Assim, tem todas as explicações, tem alguns atletas
atletas que eles já fizeram. Eu acho bom sempre ter uma pessoa às vezes conhecida. É engraçado, a gente se sente mais segura, né? É gostoso você ver. Tem essas entrevistas desses atletas conhecidos e tá mostrando, né, toda a equipe de vocês trabalhando. Acho muito legal. E tem um e-mail que eu quero deixar também, que é forgasmonteiro@uol.com.br. Olha, sentiu uma dor, né, gente? Eu acho que não precisa ser só um trauma muito grande. Sentiu uma dor no seu corpo, procure um bom fisioterapeuta. Procure o Carlos Forgas, porque eu confio. Pode acreditar, gente. Então, olha, mais uma vez, o Carlos, ele é responsável pela fisioterapia do Grupo do Joelho da Unifesp, sócio fundador da SONAF, que é a Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, sócio da Clínica Forgas e Monteiro, que o Monteiro é o Cláudio. É o Cláudio, né? O sócio. E de fisioterapia esportiva, mas não necessariamente só para atletas, né? Para todas as pessoas que precisarem. Eu indico por quê? Porque eu estou lá e eu estou sendo, nossa, muito bem tratada e eu vou ficar ótima. Vai ficar ótima, com certeza. Eu tenho certeza. Eu vou me ausentar um pouquinho daqui, mas é tão pouco que eu volto, né? E não vai ser agora não, tá? Eu vou operar daqui uns dias ainda, né, Carlos? Mas muitíssimo obrigada. Foi um grande prazer e todos os e-mails a gente responde com o maior carinho, independente qual for a dúvida, porque a gente não pode deixar o paciente ou a pessoa que tem qualquer dúvida ficar com essa dúvida. Porque se você conseguir ter uma orientação de um profissional adequado, a chance de você ter um problema fica menor. Fica, não, é maravilhoso, você vai se sentir segura. Independente de qualquer coisa, né, de qualquer dor que você tenha, se você tenha se lesionado, vai conhecer lá o Cláudio e o Carlos, para que você se sinta mais segura. forgasmonteiro.com.br, entra lá. Obrigada, Carlos. Já eu tô lá, tá? Eu vou me despedindo, né, Mineirinho? Então tá, então eu vou me despedir agora. Olha, adorei, o programa foi maravilhoso. Se você perdeu essa entrevista, né, a última ou as primeiras, o programa vai continuar aí para você. Hoje nós vamos encerrar com um exercício físico, tá? Em sua homenagem, glúteo médio. O verão tá chegando, vamos levantar tudo que a gente puder? Vamos! Ai, que delícia! Vamos fazer esse trabalho de glúteo. Você pode fazer aí onde você tá, no seu escritório, põe um colchonete, vamos parar um pouquinho de trabalhar, fazer em casa, fica à vontade, mas eu tô orientando direitinho. Se você tiver uma caneleira, melhor ainda para fazer o trabalho, tá bom? Vamos fazer juntos. Desejo para você uma ótima semana. Segunda-feira eu tô aqui 2 horas, nosso encontro marcado, tá? Ainda não vou operar agora não, eu vou avisar vocês direitinho. Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Carlos, mais uma vez, muito obrigada, viu? Até semana que vem. Tchau. Obrigada. Você vai precisar do colchonete e das caneleiras. Agora nós vamos fazer mais um exercício para o nosso glúteo. Mas esse exercício vai pegar mais a lateral aqui, ok? Pode deitar, apoia a mão na cabeça, 90 graus, estende a perna de cima e o seu pé apoiado para baixo. Coloca a mão aqui, vamos lá, força, 10 repetições. 10, 9, força. 6, vamos lá, não desiste. 5, sobe e desce. Aí, deixa pegar, deixa queimar, só mais 2. Último, 1. Muito bem. Vamos fazer o outro lado? Vamos lá. Prepara. A mesma coisa do outro lado, apoia a mão aqui na cabeça. 90 graus, a posição da perna. Os pés para baixo. E agora a gente faz 10 vezes. 10. 9, 8, 7, força, força, mais 4 vezes, 3, 2, último, 1, ok, muito bem, continuamos com o mesmo material. Agora nós vamos fazer mais um exercício para a lateral do nosso bumbum, vamos lá? Deitando,
apoia a cabeça, relaxa aqui, 90 graus. E agora a gente vai trabalhar nesse sentido, olha, os pés paralelos, sobe e desce, mais ou menos a altura de um palmo, 10 repetições de cada lado. Vamos embora. 10, 9, 2 vezes, mais um, muito bem, vamos fazer o outro lado. Olha, se você estiver sentindo dificuldade, você pode tirar a caneleira e fazer sem peso. Ou então, se você estiver sentindo muita facilidade, pode colocar mais peso, 2, 3, 4, até 5 quilos, ok? Vamos fazer o outro lado? A mesma coisa, olha. Pernas paralelas, subindo e descendo, 10, força, 9, muito bem, 8, 'ok? Muito bem. Continuamos com o mesmo material. Pode deitar novamente, apoia a mão na cabeça, presta atenção na perna. Olha, a posição aqui é para baixo, encosta aqui no solo, estende a perna e volta. Vamos fazer 10 repetições de cada lado. Prontas? Força. 10, 9, 4, 3, 2, só mais um. Muito bem. Ok, vamos fazer o outro lado? Então vamos lá, sem preguiça, o outro lado, muito bem. Apoia a mão na cabeça e a gente vai fazer o outro lado a mesma coisa. Põe essa mão aqui na frente, força, posição, já foi. 10. Só mais 2 vezes. 2, 1, muito bem, relaxa.